Bom dia, YouTube do Por Falar em Correr. Esse aqui é o Redação PFC, sem edição, sem corte. A bagunça completa está aqui. Eu estou com a minha camiseta aqui, ó, do Por Falar em Correr. Olha só que bonitinha. Marcos Boas em breve estará com ela, né? Em breve estará com ela e não está ainda porque o Correio não entregou lá. Mas você quer a camiseta do PFC? Entre em contato que pode ser que não tenha. Foi feita uma pré-venda porque a gente não está com disponibilidade de dinheiro, mas essa aqui é a gravação bruta. Deixa seu curtir, comenta, espalha por aí. Se você está assistindo no YouTube, veja até o final e discorde, concorde, mas escreva aí nos comentários que isso nos ajuda bastante. Inclusive, né, só para antes de começar de fato a gravação, só pegar aqui quem comentou no último episódio, só para você ver como você deve fazer. Você deve fazer que nem o pessoal fez lá no 88. Quem que comentou? O Beto Menezes, o Daniel Maluf, o Eletrônico Sem Noção, a Maria dos Santos. Então, todo mundo comentando e participando, faça você também isso aí. Agora vou para a gravação. E tem início Redação PFC número 89. Vou perdigoto na minha tela por causa disso, mas eu vou limpar aqui. E está tudo bem com você, Marcos Bose? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Você, corredor que gosta de ficar muito bem informado das notícias importantes ou nem tão importantes assim do mundo da corrida, que está ligadinho aqui no Redação PFC. Hoje é dia sabadão, dia de longo, então se preparem. Notícias e corrida. É isso aí, sabadão é dia de redação PFC, dia 28 de janeiro. Faltam só 337 para acabar o ano e menos de 100 para a maratona de Boston. Tá chegando, Marcos Boston, tá chegando. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a contagem regressiva disso. Deixa eu adivinhar uma coisa. Hoje é o 28º dia do ano. Ah, foi bem nessa, Marcos, foi bem nessa. Obrigado, Essa, obrigado. o pessoal fala mal, não dá nada para você, mas olha aí, destaque. Viu? Gênio, gênio. Vai. É isso aí. Hoje, por exemplo, é Dia Mundial dos Corais da Amazônia. Se você é um coral e é da Amazônia, fica aqui os nossos parabéns para você. Também Dia do Comércio Exterior no Brasil, Dia do Portuário e Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Parabéns também para as cidades de Apucarana e Rolândia, no Paraná, Castanhal, no Pará e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Lembre-se que tem o cupom PFC10 na Track and Field Run Series para todas as etapas. Use, abuse e compartilhe, porque isso nos ajuda a mostrar que funcionou esse cupom que a gente conseguiu de alguma maneira, né? Na Live Run de Campinas, Live Run XP, por falar em correr 20, vai te dar 20% de desconto. Talvez em breve a gente consiga para todas as etapas, mas por enquanto é só de Campinas. E lembre-se também de assistir o PFC em Tênis que tem no YouTube e também sai no podcast, que a gente comenta de tênis, tira dúvidas dos ouvintes. Falamos bastante aí dessa coisa que a gente gosta e da série do Marcos, Partiu Boston, né? Que está aí toda segunda-feira saindo no YouTube. E por fim, esse dia tão importante no mundo, em 28 de janeiro de 1887 foi iniciada a construção da Torre Eiffel. Olha só, começou lá em 87, a torre foi inaugurada só em 31 de março de 1889. Aí você imagina, Marcos Bosa, se na época de se tivesse rede social na época, o pessoal, vamos colocar uma estrutura metálica no centro de Paris. Imagina o que não ia ter de gente falando, não, que absurdo. Ou o Cristo Redentor, sabe? Vamos colocar um Cristo Redentor lá no alto do morro. Não faz sentido. Então, muito bom que não tinha rede social em algumas épocas ainda. Aí, ó, não tinha rede social, então o pessoal só não vocalizava, porque eles devem ter falado isso pra caramba, deve ter um monte de gente reclamando. Mas pra você ter ideia, ela ia ser desmontada, né? A Torre Eiffel foi montada para ser desmontada, ela era para um evento específico que ia acontecer na cidade de Paris. E aí, o pessoal falou: não, deixa ela aí. Então, assim, o pessoal, mesmo sem rede social, já começou a dar palpite lá naquela época, em 1889. E aí largaram a Torre Ah, Eiffel lá e ela virou um dos marcos da cidade de Paris. Mas pra você ver como o pessoal já reclamava, mesmo sem as redes sociais, ou pelo menos dava palpite onde não era chamado. eu acho que eles não desmontaram por preguiça, porque imagina desmontar aquele negócio lá, meu Deus, é tipo que tirar o Cristo Redentor lá de cima do rio, não tem mais como, tá lá, ficou e ninguém mexe. Nesse dia de hoje, também em 1956, o Elvis Presley fez a sua primeira aparição em rede nacional nos Estados Unidos e o Elvis não morreu, né? Não morreu, né, Marcos? Até que eu saiba, ninguém provou que o Elvis morreu, né? Não morreu. Ele não, mas tem vários artistas que sim e que tem o sósia que estão vivos hoje. Ah, então, isso aí tem várias dessas coisas, porque o Elvis nasceu em 35. Então, hoje ele teria 85, 88, 88. É viável alguma pessoa viver com 88 hoje, né? Muito, muito viável.
Daqui a uns 12 anos, o Elvis de fato vai ter morrido, eu acho. Ó, e também, em 1985, a canção We Are the World foi gravada por mais de 40 astros da música. Ah, tá bom, vamos para as notícias. Aqui não tem muita notícia, a gente enrolou no começo. Você sabe, aqui é informação, descontração e entretenimento, não necessariamente nessa mesma ordem, mas talvez, às vezes, na mesma proporção. Eu percebi que você falou bastante dessa abertura aí, as datas e tudo mais. Eu falei, olha, tá enrolando porque não tem notícia hoje. Vamos para elas. Maratona de Tóquio anunciou os nomes da elite, uma notícia que chegou na quinta-feira de manhã que salvou o Redação PFC de ter uma abertura decente. A Maratona de Tóquio confirmou, então, seus nomes de elite. Obviamente que depois de um ano que você tem o Kipchoge, o ano seguinte, né? Num ano você teve Kipchoge e a Kosgei. No ano seguinte é difícil, né? Você fazer uma prova tão melhor quanto, mas ainda assim temos bons nomes, né, Marcos? É, fica realmente complicado, né, manter o nível que foi o field do ano passado. Mas no ano passado a gente pode dizer que a galera tava voltando da pandemia, então eles estavam ali ainda, todo mundo sedento por uma prova. A galera já aproveitou Tóquio no começo do ano e foi em peso. Esse ano, infelizmente, não vamos ter os nomes tão famosos assim, mas acho que dá para esperar uma disputa boa. Então, eu vou começar falando um pouquinho aqui rapidinho sobre o feminino, o field feminino, que tem aí como, vou falar em ordem de recorde pessoal. Primeira aí, o primeiro nome anunciado é a Chet Bekele da Etiópia, ela tem 2:17:58, foi Olha segundo lugar em só, Tóquio. só antes de você falar todos os dados dela, não precisa falar tudo isso, tá? Isso aí eu só coloquei de informação, porque Não, depois eu vou sim, pegar isso para Tóquio, para live. ela que foi segunda colocada ano passado em Tóquio, que então é um bom resultado, certo? E já foi em terceiro lugar em Londres. Temos também a Rosemary, não sabemos a pronúncia, Rosemary é aquele negócio que o Jim usa, o Jim Carnazes, no café? Era Rosemary? Rosemary, alecrim, é a Alecrim Wanjiru, que é uma queniana tem um PB de 2:18:00, foi segunda colocada em Berlim com esse tempo ano passado. A Tigiste Abeyashil, da Etiópia também, com 2:18:03, foi terceira em Berlim, ou seja, ficou só 3 segundos atrás da Alecrim Wanjiru. Então, essas três primeiras, só para ter uma ideia, as três primeiras, e a quarta também, porque é a Joan Kelimo Meli, ela que é da Romênia. Romênia. Mentira! É uma queniana naturalizada romena, né? Nossa, essa me pegou, porque eu vi Roma, eu falei, é romena, mas aí sabe quando você não acredita no que você tá vendo? Mas é isso, É. a Joan Kelimo Meli, da Romênia, que tem 2:18:04. Então, se você prestou bastante atenção, a primeira o melhor PB é 2:17:58, 2:18:00, 2:18:03, 2:18:04. Ou seja, as quatro primeiras têm 6 segundos de separação entre as suas melhores marcas. E são todas recentes, tá? Todas essas marcas que eu falei foram todas feitas por elas em 2022. Então, assim, Importante. não temos um grande nome como a Kosgei? Não, não temos. Mas podemos ter uma boa disputa. Ainda abaixo dos 2:19, temos a Workenesh Edeza e a Serrai Gemeshu, com 2:18:51 e 2:18:59, como as suas melhores marcas, também feitas em 2022. Então, fica aí que o field pode não ter os nomes mais famosos do mundo na feminino, mas promete uma boa briga. Competitivo, né? Pelo menos competitivo parece que vai ser. Acho que Ó, sim. eu vou falar daqui do feminino o que a prova espera, daí depois você lê o masculino e eu falo o que a prova espera do masculino, certo? Cadê que... Tá. E daí a organização esse ano eles mudaram, né? Ano passado eles queriam que fosse recordes da prova, recordes mundiais talvez, e esse ano eles vão focar mais nos recordes japoneses. Eles falaram no release lá que o senhor Tadaki Hayano, o diretor da prova, falou, né? Que vai focar mais nos recordes japoneses, essas coisas. E as corredoras da maratona, né? E as maratonistas femininas vão manter aí um ritmo, eles esperam, né, de 3 minutos, de 3:16, 3:17 por quilômetro, que eles querem bater o recorde japonês de 2:19:12 e atingir 2:18:30. Então, o foco deles é bater o recorde japonês. Nós não mencionamos nenhuma corredora japonesa, mas tem também. Então, assim, o pessoal de elite não vai ter pacers para ele, vai ter o pacer para bater a japonesa. Então, o pessoal vai ser uma prova interessante de acompanhar para ver o que vai acontecer sem ter o pacer que vai correr para bater um recorde, sabe? Então, vamos acompanhar isso. E no masculino, temos nomes que são interessantes, com bons resultados no último ano, Marcos. Isso aí, o primeiro, então, mesma coisa que eu falei no feminino, né? Vamos fazer por sequência de RP.
Começando com o Cissai Lema, da Etiópia. Ele que correu Boston ano passado, não completou. Acho que a melhor marca dele, a melhor, vamos dizer assim, o resultado mais expressivo dele foi Londres em 2021. Se você tá bem lembrado, a gente fez essa live. Ele é o corredor bombadinho, né? Você olha pra ele e fala: esse cara é meio pesado pra ser maratonista. Mas, mesmo sendo meio bombado, ele manda bem. O segundo melhor tempo é o Bernard Quest, do Quênia, com 2:04:09. Ele tem um quarto lugar em Chicago e um segundo em Amsterdã, que foi quando ele fez esse RP em 2021. E em terceiro, o Cibrian Kotuti, do Quênia, com 2:04:47. Já ganhou o Hamburgo. E em quarto melhor RP, o Stephen Kissa, com Lembra dessa 2:04:48. Ele que é prova? de Uganda. Lembra? A gente fez essa transmissão também. Ele foi segundo lugar em Hamburgo o ano passado, né, em Isso. 2022. Ou seja, o Kotuti ganhou com 2:04:47 e ele ficou em segundo com 2:04:48. Um segundinho só de diferença. Disputa até o finalzinho. Ainda abaixo dos 2:05, temos o Desso Guelmiza, da Etiópia, e o Titus Kipruto, do Quênia. Depois tem mais alguns atletas, mas aí já começam acima dos 2:05. O melhor japonês no field masculino é o Kengo Suzuki. Ele que já ganhou o Lake Biwa, que é aquela prova extremamente tradicional no Japão. Era, pelo menos, né? Já foi sexto lugar em Tóquio o ano passado. Ele tem um RP dele de 2:04. Ah, esse aqui estava no lugar errado. Errei. O quê? O que que você errou? O RP dele, tá vendo? Tá fora de ordem. Que ele é japonês. É, cara. Eu falei, acabou os dois abaixo de 2:05, mas tem o Kengo Suzuki. Ah, não, mas Bosta. bom, vê aí, É. corrige aí o que você quiser corrigir. Não sei como é que vai. Ah, deixa assim, só fala assim. Ah, e o Kengo Suzuki também tem abaixo de 12,5. Fala alguma coisa assim. Ah, e só pra completar, eu tinha falado que tinha acabado os atletas abaixo de 2:05. Mentira. Falei errado. Tem o Kengo Suzuki, o japonês de melhor RP. Ele que tem aí 2:04:52. Já teve um sexto lugar em Tóquio o ano passado. E já ganhou Lake Biwa, que era uma prova muito tradicional, mas se não me engano, essa prova já não tá mais acontecendo. Mas ele foi o campeão dessa prova em 2021. Então, assim, alguns nomes japoneses. E, é claro, o nosso eterno amigo da quinta série, Suguru Osako, o japonês que também tem 2:05:29. Exatamente, já foi quinto lugar em Nova York. Perfeito, ó. E seguindo a linha do feminino, no masculino, eles querem uma meta de tempo final de 2:04:30. Então, eles só querem bater o recorde do Kengo Suzuki. Eles não estão muito preocupados com o recorde da prova, até porque o Kipchoge fez 2:02, né? Então, eles não estão muito preocupados em correr rápido, eles querem bater o recorde japonês. Então, não vai ter vários pacers, eles vão usar um único pacer, com o pacer correndo ali junto com os maratonistas num ritmo de 2:57, 2:58. Se você quiser ir mais rápido, vai por sua conta e risco. Quem sabe, talvez, nessa prova a gente tenha o pelotão dos africanos e um pouquinho atrás o pelotão com os pacers com os japoneses. Vai saber, né? Vamos aguardar. É, é o que me parece que vai acontecer, porque é isso, se as japonesas e os japoneses, né, vão para quebrar o recorde. Bom, se bem que o japonês me parece estar um pouco mais próximo. As japonesas, no feminino, acho que tem muita chance disso acontecer, né? As Pode ser. africanas disparam. As É. africanas e a romena, né, que até me espantou, vão embora, porque o tempo das japonesas realmente é aí alguns minutos mais lento do que o delas. No masculino, o Ken Suzuki 2:04, o RP do Cisalem é 2:03:36, é um minuto e meio de diferença. Não sei, podemos ver isso acontecer, mas o feminino é bem provável que sim, né? Você coloca um pacer para ir mais lento do que do que o primeiro pelotão da prova, só lá mesmo, né? E é tipo aquele pacer que ficou com a Guidei e não foi com a vencedora, daí não foi tão very fantástica a Isso. prova, né? Ela ficou very upset No, no final. very upset, but that was very good, very, very. Exatamente. E daí Tóquio vai acontecer no dia 5 de março, aqui no Brasil, dia 4 de março, sábado à noite. Nós provavelmente faremos live do PFC se passar em algum lugar, e se não passar, a gente vai fazer também, a gente dá um jeito. Tem VPNs e coisas assim legais que fazem a gente conseguir acompanhar. Então fique de olho. O que VP, foi? VPN não é ilegal. Ah, não, eu falei VPN e coisas ilegais. Dá para a pessoa escolher o que que ela quer, entende? Ah, tá bom, entendi. Vamos para a próxima notícia. Brasileiros brilham nos 10 quilômetros do Sul-Americano. Os brasileiros Fábio Jesus Correia, olha o Fábio aqui aparecendo de novo, e Maria Lucineida Moreira conquistaram os títulos da categoria adulta do Campeonato Sul-Americano de Cross Country, disputado na manhã do último domingo, dia 22 de janeiro, num circuito totalmente gramado no Parque Ecológico Jardim Esperança, lá em Poços de Caldas. Com as vitórias, ambos, até me emocionei,
Com as vitórias, ambos garantiram participação no Campeonato Mundial de Bathurst, na Austrália, no dia 18 de fevereiro, sábado de carnaval, então não vai ter carnaval para eles. Cancela o carnaval dos dois. Ó, vou começar a falar que o Fábio é o novo. Ó, é o Alisson dos Santos, que a gente tá falando dele toda semana aqui, né? Falou da São Silvestre, falamos semana passada da corrida de Reis, e agora falamos de novo dele aí. Inclusive, no dia da corrida de Reis, a gente falou, né, que ele tava usando a prova como preparação para o Sul-Americano de Cross Country. E bom, deu certo pelo jeito a preparação dele, porque ele ganhou. Era um circuito de 2 quilômetros, aí, como ele falou, dentro do parque. Então, obviamente, 5 voltas, tanto no masculino quanto pro feminino, né? No 10 quilômetros para os dois. E o Fábio Jesus Corrêa conseguiu completar o percurso em 33,42. Em segundo lugar veio o chileno Diego Uribe, com 34,05. E depois o colombiano Franklin René Teles Rodrigues, com 34,12. Já no feminino, a Maria Lucineida terminou em 39,30. A colombiana Laura Cussaria ficou em segundo lugar com 40,05. E depois Jéssica Ladeira Soares, a brasileira, também com 40,09, completando o pódio na terceira colocação. E aí você vê como o cross-country é difícil, porque a campeã sul-americana faz 39,30 em 10 quilômetros. A gente sabe que isso é um tempo bem alto. O masculino, né, faz 33,42. A gente sabe que se for uma prova em São Paulo de 10 quilômetros de rua, 33,42, você não fica nem no pódio, né, no masculino. Então, Teve o a troféu de Cidade de dificuldade do São Paulo terreno... agora. O Fábio ficou em segundo, se eu não me engano, ele fez 30 ou 31, então, e mesmo com a subida da 23, então você vê que tem diferença. O cross-country realmente o terreno coloca aí, implica em bastante dificuldade para vencer o terreno, mas o sul-americano que foi no Brasil esse ano ficou com 2 brasileiros vencedores, tanto no masculino quanto no feminino. E como campeões continentais, eles vão ter a viagem paga e hospedagem na Austrália totalmente bancadas pela World Athletics. Então, se deram bem aí, vão curtir os cangurus lá na Austrália. Tomara que consigam um bom resultado por lá também. Calendário do atletismo para os Jogos Olímpicos de Paris foi divulgado. O cronograma para essa competição e as datas. Opa. O cronograma para essa competição foi revelado, estão espalhados por 11 dias. Vai começar com os eventos de caminhada atlética, né? A marcha atlética de 20 quilômetros na quinta-feira, dia 1º de agosto, e vai até a maratona feminina no último dia dos Jogos, no domingo, dia 11 de agosto. Então, são 11 dias direto, provavelmente, de várias lives do PFC em 2024, se o PFC ainda existir nesse formato. É verdade. Só, então, assim, lembrando que a Olimpíada vai acontecer em Paris, né? Os Jogos Olímpicos acontecem em Paris em 2024, e todas as 17 sessões de atletismo de pista, né, que vão ser as provas de pista, vão acontecer no Stade de France. Para quem se lembra, foi onde aconteceu a final da Copa também, onde a gente tomou um chacoalho da França em 1998. Então, as finais vão acontecer sempre nas sessões noturnas, o que é muito bom, porque a França geralmente fica entre 3 e 4 horas na nossa frente aí de fuso horário. Então, se lá for umas 10, aqui vai ser 7 horas, muito bom horário para assistir. Enquanto as provas de estrada, né, a marcha, a maratona, vão acontecer pela manhã. Então, a gente vai ter que acordar um pouquinho mais cedo, porque se lá largar por volta de umas 7, 8, até um pouquinho mais tarde ali, aqui vai ser finalzinho da madrugada, comecinho da manhã. Então, a gente tem que só se preparar. Já reserve seus horários na agenda aí, como o Enio falou, de 1º de agosto até dia 11. Não esqueça de deixar lá reservadinho o horário para vocês acompanharem o atletismo, que é o que importa na Olimpíada. Vamos falar bem a verdade. A primeira semana, que é da natação, ninguém tá nem aí, né? Não. O atletismo sim é que conta. Então, obviamente, quando a gente chegar mais perto, a gente vai trazendo as datas com mais precisão e dizendo, ó, essa semana tem isso, isso, isso de bom, essa semana tem aquilo, aquilo, aquilo. A gente vai fazer live disso, daquilo, daquilo outro. E para quem não se lembra, a gente fez lives no último Mundial aí e a gente deve seguir o mesmo modelo até lá, tanto nas provas de maior distância, né? 10 mil, 5 mil, maratona, quanto a prova do Alisson, porque, obviamente, o Alisson era destaque no Mundial e merecia uma live dedicada, embora a prova dele fosse bem curtinha. E deu certo, o Alisson ganhou. Então nós vamos fazer na Olimpíada porque nós vamos trazer sorte pro Alisson de novo e ele vai trazer o ouro o ano que vem. É isso aí, pessoal. Então, em breve a gente vai falar mais sobre isso daí, né? Tem bastante tempo. A venda de ingressos já está aberta, eles já divulgaram o percurso da maratona. Então, você se atente aí, talvez tenha aquela oportunidade dos amadores correrem a maratona. Vamos ficando de olho aí, mas o atletismo já tem suas datas definidas. Programe suas férias ou suas viagens para essa data, 1º a 11 de agosto.
E agora uma notícia triste aconteceu. O Grego morreu. Morreu quem? O Grego, que ajudou Vanderlei Cordeiro de Lima na Maratona Olímpica em Atenas. Quem não se lembra disso? Até quem não corre lembra disso, porque você nunca viu um brasileiro liderando uma maratona e quando ele estava liderando, ele foi agarrado por um padre doido e excêntrico, e o Grego, o Polívios Cocivas, que ajudou o Vanderlei a se soltar daquilo ali, porque senão aquele padre lá, o corno do Cornélios, ele ia ficar segurando o Vanderlei até o juízo final, né? Mas o Polívios largou o Vanderlei, mas infelizmente nessa última semana que passou aqui, ele morreu aos 71 anos. Para quem não viu isso, que eu acho muito difícil, né? Vocês que acompanham aqui, não sei se tem gente muito nova, mas pelo menos alguma vez já deve ter visto na internet algum vídeo. Tem um cara grande, todo de cabelo branco, barba branca, que vem na direção do padre e já chega tentando dar uma bicuda nele, já, tipo assim, sai daqui, ô maldito! Ele foi o primeiro dos espectadores a ter essa reação, né, de passar porque tinha uma faixinha, ele passa pela faixinha e já vai pra cima do padre, já sentando a bordoada nele pra soltar o Vanderlei, e ajuda, obviamente, o Vanderlei também ali a retomar a posição e voltar a correr. E, infelizmente, essa semana, o Bolívia Cocivas foi-se embora, acabou falecendo essa semana. Ele que depois que o Vanderlei terminou a prova, para quem não se lembra, o Vanderlei não ganhou aquela prova, ficou em terceiro lugar, medalha de bronze, mas depois foi agraciado com a medalha PR de Coubertin pelo Isso. COI, né, como por representar o espírito olímpico, por ter continuado na prova, não ter dado chilique porque não ganhou, embora ele estivesse em primeiro lugar no momento do ataque do padre. E aí o Grego, né, o Polívios, veio também depois para o Brasil, foi homenageado numa cerimônia aqui no COB. O Vanderlei estava na cerimônia, eles se encontraram pessoalmente. Então, assim, ele teve, né, o reconhecimento pelo que ele fez ali, por ter ajudado o Vanderlei e ter colocado ele de volta. Mas, infelizmente, essa semana ele acabou Ô, indo embora Marcos, aos 71 e anos. quem que Oi. não teve o reconhecimento devido aí desse fato aí? Aí vem aquela história, sabe assim, do rabo abanar o cachorro, do poste mijar no cachorro, porque é mais absurdo do que qualquer outra coisa. Vem que eu fui procurar, porque eu fiquei curioso, falei, pô, que pena, né? O cara que ajudou o brasileiro, fez uma boa atitude e faleceu. Falei, o que será que virou o maldito do padre, né? Que Uhum. atrapalhou a história. Então, como o Enio bem falou, Cornelius, realmente o nome dele é Cornelius Neil Horan. Ele é nascido em 1947, então ele tem 58 anos, ainda tá vivo. 47? Desculpa, eu tinha falado 74, era 47, porra, eu falei Mas, errado. então ele tem 50, 80, Tem 76. 75. Ah, já tá na hora dele ir, então. Refaz aí que a gente vai. Vamos voltar. Aí eu fui procurar alguma coisa sobre o padre, ver que fim tinha levado esse maldito desse padre. Descobri que ele ainda tá vivo, tá? Ele é nascido em 1947, tá com 75 anos, faz aniversário dia 22 de abril, no dia do descobrimento do Brasil. Então, se você quiser lembrar do maldito no dia Olha 22 de isso! abril, isso, o cara Ele nasceu. Nossa, e agarrou um brasileiro lá que estava descobrindo a vitória. Pá! Exatamente. Ele teve outras passagens também, né? Ele já invadiu o GP de Silverstone na Inglaterra, uma vez com uma placa também. Ele foi assistir a maratona de Londres, se eu não me engano. E aí a polícia ficou cercando ele o tempo inteiro, com medo que ele fizesse alguma coisa. Mas de qualquer jeito, o mais inacreditável é que, bom, descobriu que o Mardito tá vivo, já atrapalhou outros eventos esportivos, mas foi a declaração que ele deu depois de ele ter Hum, visto que nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro o Vanderlei Cordeiro de Lima foi protagonista, né? Ele foi lá, foi. acendeu a pilha e tudo mais, deu entrevista. Foi uma estrela dentro do. Merecidamente, foi uma estrela dentro da cerimônia de abertura dos Jogos de 2016 que aconteceram aqui no Rio. Aí veio o padre e fez a seguinte declaração: para mim, o Vanderlei é virtualmente culpado por roubar completamente a fama de mim. O mínimo que ele poderia fazer era reconhecer isso. Ele se tornou mais do que um esportista. Isso não aconteceu por causa de qualquer medalha que ele ganhou, mas por causa de um certo padre irlandês excêntrico. Os organizadores nem sequer mencionaram o meu nome na cerimônia de abertura, o que eu achei muito ruim. Ele tem um ego também, né? Uma Nossa! egocentricidade grande também. Olha, eu queria ter autoestima, metade da autoestima desse padre, viu? Porque vou te falar um negócio, o maldito ainda me soltou uma declaração dessa. Mas é isso, né?
Esperar o quê do cara que fez isso? Fica aqui a memória e as condolências à família do Grego, que realmente fez algo de bom naquele dia e ajudou o Vanderlei. Exatamente. E se você quiser dar o nome do seu cachorro, tem a opção aí, ó, Polívios e Cossivas, né? Se você gosta de atletismo, é interessante, tem um significado todo especial aí. Realmente. Vamos lá, próxima. Chinês TikToker ganha milhões correndo de salto alto. Um TikToker chinês e vendedor lá de Xi'an, na China, o Wunan, ele tem 41 anos e está ganhando mais de US$ 1 milhão em vendas mensais. E ele encontrou um nicho para vender salto altos femininos. Qual que é a estratégia de marketing dele, Marcos? Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Ele faz vídeos correndo de forma Quando, agressiva na esteira. quando tem Na... essas notícias, você se arrepende de participar da redação um pouco, né? na- Ai, ai. Bom, vamos lá. Ele, só pra saber, não é a primeira coisa que ele tenta vender, tá? Ele já tentou vender bolo, cortina, mas ele descobriu que o negócio era vender sapatos de salto alto correndo de sapatos de salto alto. Então ele solta vídeos onde ele pode ser visto correndo agressivamente, seja na esteira, na pista ou, né, realmente na rua, ao ar livre, usando grandes botas pretas ou salto altos deslumbrantes, mostrando como os saltos são resistentes. Aí as mulheres. É porque é Então o negócio é. resistente, não é para correr com Isso. ele que elas usam, é para saber que ele é Não. resistente e aguenta uma corrida rápida, né? Pra mostrar como o salto aguenta, porque segundo, né, o que ele percebeu, que as mulheres enfrentam muito esse problema do salto, e aí elas precisavam ter mais confiança no sapato de salto. Então ele vai lá, ele corre e mostra que o sapato aguenta. Além disso, ele também diz, por exemplo, de um dos modelos, que tem uma maciez da pele do carneiro, e que é uma sensação especial, que até Hum. para correr o tênis, o sapato é confortável. Imagina então para você andar aí numa festa e tudo mais. Então ele tá atraindo muita gente. Ele que já vende sapatos femininos desde 2008, quando abriu sua primeira loja, mas só começou a postar os vídeos mesmo em março de 2020. E aí começou a ter um monte de assinante. Hoje são mais de 1.200.000 assinantes no TikTok, do canal, do, sei lá, do perfil dele, não sei como é Coisa que, boa. qual é o nome certo. E aí tá isso, ele já vendeu, só no primeiro vídeo ele vendeu mais de 100 pares, arrecadando US$ 10.000. E agora ele ganha mais de US$ 1 milhão por mês. Ou Nossa, então seja, ele vende 10 mil pares. ou seja, tem besta pra tudo, hein? Olha, e de onde é que são esses pares? Será que ele compra? Quantas crianças chinesas estão trabalhando nisso? Fica a questão para reflexão aí, né? Porque, né, quem que está financiando isso? Vamos ficar de olho nisso aí, pessoal. Mas tá aí, né? Cada um acha o seu nicho aí para para se dar bem. Então, imagina, US$ 1 milhão por mês vendendo sapatos. Mas aqui, né, no PFC, só lembrando, nós somos contra o salto alto, nós somos mais de uma corrida natural, então, se possível, né, a gente sabe que não é bom para naturalidade para o pé. A gente já fez vários podcasts com a Gigi, se você segue lá Corrida Forte, sabe? Esse negócio de salto alto não é algo saudável para os pés, femininos principalmente, porque a maioria de quem usa, né, além do Wunan, a maioria são mulheres, né, que usam. Então, fica aí. Nós somos contra o salto alto. O editorial do PFC. Vamos para a próxima notícia que estamos chegando ao final. Ó, Marcos Bosi, o Kipchoge está bem falante essas semanas aí. No último fim de semana ele inaugurou os seus murais lá em Eldoret e deu uma conversada com o pessoal, né? Já que o Kipchoge está lá, sempre tem alguém para perguntar e falar com ele. Ele falou, reiterou que espera fazer história como o único atleta a vencer todas as maratonas majors. Boston é a próxima parada. Será que ele tava com o telefone lá, que ele é embaixador? Será que não? Agora que ele tá todo Ah, meninão, todo tem que estar, famoso. né? Eu acho que sim. É. O técnico X2, né? Era um negócio assim. É isso, vamos ser que lá X2. Boa, bem lembrado. Mas vamos lá, né? O que Kipchoge reforçou aí a vontade de ganhar as 6 majors e deu uma declaração dizendo que 2022 foi um ótimo ano e de muito sucesso para mim. No momento, meu foco está na Maratona de Boston, enquanto busco vencer minha quinta corrida da Maratona Mundial. Então, já deixou bem claro aí que o objetivo dele, por enquanto, é Boston. E a gente, obviamente, por uma declaração dessa, a gente tem certeza de que Nova York é a próxima arriscada da lista. Então, já disse, né? Esse cara é copião. Eu falo que vou fazer Berlim, ele vai para Berlim. Eu É. vou para Londres, ele tá lá distribuindo medalha. Falo que vou fazer Boston, vai para Boston. Nova York, Nova York. Eu tô começando a, acho que eu vou
denunciar ele pra polícia e pedir uma ordem de afastamento, de restrição. Esse cara tá Isso. esquisito. Exatamente. Então tá aí, né? O Kipchoge tá sempre aí falando aí, né? Então tá aí o Kipchoge falando aí as coisas todas. Ele tá fazendo projetos aí ancorados em educação e plantio de árvores. Ele diz que a sua meta no setor educacional é construir pelo menos uma biblioteca em cada uma dos 47 condados no Quênia. Então tá aí o Kipchoge, né? Falando lá, tentando, né, trazer um pouco mais de cultura, educação, mais para o pessoal do Quênia. Nos murais que eles inaugurou, tinha as frases, né? Como é que é em inglês, Marcos? Nenhum humano é limitado, é? No human is limited. Isso, e também a outra ali que é. Weni nidamu tu mashni nyo wakuru. Que significa. Somente os disciplinados são livres. O Keep Aí. Coach tá foda. O bicho tá voando no coach, é ou não é? Fala a verdade. Ah, Quando esse cara demais. aposentar, na primeira palestra dele, ele ganha mais do que ele ganhou a vida inteira como corredor. Certeza, certeza. Sim. Ah, vai ganha. Aliás, né, tem até ex-presidente que vai fazer palestra nos Estados Unidos, então tem gente que paga para tudo, e para o Kipchoge vale a pena, realmente. Ai, ai. Concordo. Vamos para a próxima notícia, a última para encerrar. A Judith Curiri e a Ellen Obiri estão entre as corredoras de elite que vão competir na REC. Opa! A Judith Curiri e a Ellen Obiri estão entre as corredoras de elite que vão competir na Ras Al Khaimah Half Marathon. A REC Half Marathon, que vai acontecer no dia 18 de fevereiro, o sábado lá de carnaval. A gente já fez live dessa prova, se eu não estou enganado. É uma prova que atrai bastante corredores de elite para fazer bons tempos. E só antes de falar dessa notícia, só lembrar que eu lembrei agora, vai ter nesse fim de semana agora, dia 28, a Osaka Women's Marathon, que é uma maratona só de mulheres lá em Osaka, e às vezes, eventualmente, tem um bom tempo. Então, vale ficar de olho, talvez na próxima semana a gente traga aqui. Mas na REC Half Marathon, os grandes destaques vão ser a Judith Curiri e a Ellen Obiri, né, Marcos Bosi? As duas aí. A Ellen Obiri, se não me engano, corre pela ON hoje em dia, né? Uma das grandes Isso. maratonistas aí que estão correndo pela ON. E fiquei impressionado foi com o nome completo dessa maratona, né? Não, não, é a autoridade. Não, não. Não, agora que eu percebi que é Tourist Development Authority, tá, entendi. Aham. Isso. Pois é, as duas são os destaques aí no feminino, a prova que acontece no dia 18 de fevereiro de 2023 é a 16ª edição dessa meia maratona. Eu também tenho quase certeza que a gente já fez live dela, porque assim, é uma prova rápida, eles largam num horário aí para tentar dar uma ajudada aí por causa do calor, e os shakes metem dinheiro pra caramba, então leva bastante gente. Então a Coreia vai ter a Ellen Obiri, as duas que a Obiri, que é do Quênia, já foi medalhista de prata olímpica nos 5.000 metros e vice-campeã no Rio de Janeiro em 2016. Ela tem a meia maratona mais rápida em 64:22, ou seja, 1h04:22. Já no masculino, tem o Seifu Tura, né? Que a gente já Exato. falou também, já trouxe ele em várias, já foi vice-campeão em Chicago 2022. E também o queniano Daniel Mateiko, que tem um RP de 58:26 e já ficou em terceiro lugar na meia maratona de Valência, que foi esse ano, que é uma meia maratona muito rápida. Então, os dois nomes principais aí do masculino estão aí e prometem uma disputa boa na meia maratona. Nariz a nariz, eu diria. Exatamente. Então vamos acompanhando aí quando chegar mais perto, a gente divulga mais coisas e quando a prova acontecer, nós traremos o resultado aqui. Dessa daí eu acho que se tiver um lugar que passe, talvez faça live, mas daí vai ser eu sozinho, porque o carnaval, o Marcos Boss tá dispensado dos serviços do PFC. Então ele não vai fazer essa live, não vai fazer a de Sevilha, dia 19, que tem muitos brasileiros correndo. Mas a gente vai, tudo que der para fazer live, nós vamos fazendo live aqui no PFC. E agora nós vamos embora. Tchau, Marcos Boas. Vamos embora nesse sábado, 28 de janeiro. Já tocou redação? 30 minutinhos, talvez, 35, um pouco menos, não sei. Mas se você acordou às 4 da manhã, você já ouviu até às 4h30, enquanto estava no banheiro, lá fazendo as suas necessidades, já dá para correr aí umas 5 da manhã, escapou do calor, fez um longão, tá liberado. Escapou do calor é a maneira de dizer, porque às 5 da manhã já tá calor. Tá Mas tudo bem, difícil. fazer o quê? A gente tem que ir. É aquilo, né? Não tem. É isso ou é isso. Ou então você compra uma esteira, põe dentro de um sala de ar-condicionado e fica lá correndo na esteira. Eu vou pra rua enfrentar o calor, então valeu pra você que escutou. Não se esqueça, como o Eno já falou, tem as nossas séries, tem o Por Falar em Tênis, Por Falar em Correr Tênis. Como você quiser chamar, fica à vontade, seja no podcast, seja no YouTube. Veja lá e não esquece, curte, compartilhe e deixa um comentário pra gente. Valeu, pessoal, até o próximo.
É isso mesmo, vamos embora até o próximo Redação PFC, que será o 90 já adentrando o mês de fevereiro, quase chegando pertinho da nossa Maratona de Boston. Acompanhem as nossas notícias, acompanhem o PFC em todos os lugares, sigam, avaliem com 5 estrelas no Spotify, siga no Instagram, siga no YouTube, curta, compartilhe, que isso nos ajuda demais. Voltamos no próximo e tchau!